Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Que Deus abençoe o teu dia. Hoje daremos início à segunda epístola de Pedro. Pedro, em sua primeira epístola, ele se dirige a todos os forasteiros, a todas aquelas pessoas que, por alguma razão, tiveram que sair da sua localidade e foram para outras regiões da Ásia. Nesta segunda epístola, ele dirige a todas aquelas pessoas que, igualmente a ele, obtiveram fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante que em seus dois primeiros versículos, Pedro ele vai se identificar como Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Ele pega o nome, vamos dizer assim, que os seus pais lhe deram, Simão, e o nome que Jesus Cristo lhe deu de Pedro, Petros, rocha, solidez. E ele se identifica como servo e apóstolo de Jesus Cristo. Todos nós temos um chamado. Todos nós fomos chamados por Cristo. Todos nós obtivemos fé semelhante à fé do apóstolo Pedro. É lógico que eu estou me dirigindo a todas aquelas pessoas que já tiveram uma experiência de salvação com Jesus Cristo. E também, Cristo, ele nos inseriu em seu corpo. O corpo tem vários membros. É a multiforme graça de Deus. Nós temos pontos em comuns e nós temos dons diferentes. Mas Pedro, antes de mencionar o seu chamado ao ministério apostólico, ele declara quem ele é. Antes de ser apóstolo, ele é servo. Ele se coloca na condição de servo, alguém que serve ao Senhor e serve aos outros. Precisamos ter consciência que Deus nos chama não para sermos servidos, Deus nos chama para servir. Deus nos chama para fazer aquilo que está no coração dele e não no nosso coração. Deus nos chama para nós participarmos do projeto dele e não para que os nossos projetos, para que os nossos sonhos, eles sejam realizados. É claro que nós temos em vários lugares da Bíblia, e podemos aqui estar citando no Sermão do Monte, um trecho do Sermão do Monte, quando Jesus ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É lógico que Deus, ele nos abençoa, ele ouve o nosso clamor, ele ouve a nossa oração, a nossa súplica, nós sabemos disto, mas nós precisamos ter ciência de que Deus nos chama para participarmos do projeto dele, que é a implantação do seu reino. Então Pedro, ele se submete ao projeto de Deus. Pedro, ele se declara primeiramente servo, para depois
aquilo para o qual Deus havia chamado para fazer. Por quê? Por quê? Porque se nós não nos colocarmos na condição de servo, como nós obedeceremos a voz, o comando do nosso Senhor? Então não se esqueça, você foi chamado por Deus. Deus te deu dons. Mas antes disso, você precisa entender que você é servo e que os dons que Deus te deu, o ministério que Ele colocou em tuas mãos, o serviço prestado em nome de Deus é para glorificá-lo, é para exaltá-lo, é para engrandecê-lo, é para abençoar o próximo, é para servir ao mundo.